Bom dia, Felipe. Bom dia, Rádio Ouvintes da Guaíba. João Paulo, o Banco do Brasil anunciou 101 bilhões de reais para a safra 2016-2017. Quanto desse dinheiro vem para o Rio Grande do Sul? Felipe, nós vamos... O valor destinado como compromisso do banco, porque é bem interessante, além da gente anunciar os recursos, a gente assume um compromisso com a sociedade gaúcha e com a sociedade brasileira. Nós vamos colocar neste próximo plano safra cerca de 12,2 bilhões de reais para atender a agricultura, a pecuária e a infraestrutura de armazenagem, de irrigação, enfim, investimentos. Quem ouve esse programa sabe uma crítica que eu fiz no passado, nos últimos anos até parece que isso tem sido corrigido. Mas eu cobri muito agronegócio lá na década de 90, início de anos 2000. A gente cobria, e vou dar o nome aqui, a gente cobria muito a vinda ao Rio Grande do Sul do vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, Ricardo Conceição. Ele descia em Porto Alegre e fazia anúncio. Uma semana depois começava a bater o telefone da rádio, dizendo o seguinte: foi anunciado, mas o dinheiro não chegou na agência. O dinheiro já está na agência. Aquele nosso ouvinte que está nesse momento se programando para plantar a sua safra, já pode bater lá na agência do Banco do Brasil? Ou nós vamos, depois da entrevista, alguém vai ligar para cá: fui no Banco do Brasil, o dinheiro não está lá? Boa pergunta, sim, Felipe. Graças à organização toda do agronegócio, o envolvimento do Ministério da Agricultura, das lideranças, do próprio Banco do Brasil, isso se corrigiu ao longo desses anos, né? Hoje, as agências do Banco do Brasil foram 200 agências que no dia 1º, no dia 5, melhor, às 17 horas, lançaram o Plano Safra já com os recursos internalizados nas agências. No dia de ontem, por exemplo, o Banco do Brasil no Rio Grande do Sul destinou em torno de 35 milhões para os custeios de milho, de soja, de arroz. Então, as nossas agências hoje possuem recursos internalizados com os sistemas e com as instruções todas adequadas, atualizadas e já com o desembolso dessa safra. E a grande novidade que a gente tem, Felipe, me permita, é que nesses últimos anos também foi possível fazer o custeio antecipado. O ano de 2015, a gente infelizmente não teve esse recurso e as próprias lideranças criticaram muito essa falta de recurso porque ela é muito importante. Esse ano, o Banco do Brasil destinou 10 bilhões a nível de Brasil, e o Rio Grande do Sul desembolsou só para custeio de milho, soja e arroz para o médio e o grande produtor 1,5 bilhões de reais. Ou seja, 70% da nossa safra gaúcha de médio e grande produtor já foi liberado nos meses de abril, maio ou junho. Então isso é uma grande notícia, é uma notícia que a gente está comemorando. A gente falou de médio e grande produtor, agricultura familiar, que é importante no Rio Grande do Sul. O que está acontecendo em termos de números da agricultura familiar via Banco do Brasil? Sim, o Banco do Brasil é o principal agente financeiro do sistema financeiro, né? Hoje o Banco do Brasil responde por mais de 60% de todas as liberações de crédito para a agricultura. Na agricultura familiar, a carteira do Banco do Brasil, do Rio Grande do Sul, é a maior de todo o país. Existe um trabalho muito forte com as entidades e nós temos muitas novidades dentro da agricultura familiar. A primeira delas, Felipe, é a redução da taxa de juros para a agricultura familiar de 5,5% que era para 2,5% ao ano, para estimular então todos aqueles custeios da produção da cesta básica de alimentos que compõem os índices de inflação. Então, essas culturas seriam para financiamento de arroz, de feijão, mandioca, trigo, amendoim, alho, tomate, cebola, batata, banana, abacaxi, cítricos como laranja e tangerina, as olerícolas e também uma cultura gaúcha que é a erva mate. Também entrou na cesta básica e ela será financiada. Vamos ter um chimarrão mais barato, né? Pois é, isso aí que eu ia dizer. Então é o seguinte, o Banco do Brasil está cobrando mais barato pelo dinheiro
Pelo custeio da erva mate, sim, dentro do Pronaf. Sim, dentro do Pronaf está cobrando mais barato esse dinheiro para o agricultor familiar nesses produtos todos que você falou. É verdade. Na nossa cesta básica ali na frente, isso aí tem que refletir. Eu acho que isso é uma preocupação do próprio governo e no qual o Banco do Brasil está trabalhando junto, buscando então taxas de juros mais baratas aos produtores que produzem alimentos da cesta básica. Então todos esses alimentos terão taxa de juros do seu custeio de 5,5% para 2,5%. Já também teremos um juro mais barato, na faixa de 2,5% ao ano, para os sistemas de produção da base agroecologia, incentivo à agroecologia, para investimentos e custeios na pecuária, como apicultura, bovinocultura de leite, piscicultura e ovinocultura, que para o gaúcho é bem importante, para financiamento de lavouras de milho, para aqueles pequenos produtores que fazem o financiamento até R$20 mil, também será com taxas de juros de 2,5% ao ano. Também, na questão de investimentos, será incentivado com taxa de juros de 2,5% ao ano os investimentos para estruturas como estufa, sistema de irrigação e equipamentos para automatização da produção de frango, de suíno. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nos últimos anos, quando houve lá o Moder Frota, nós tivemos ali um belíssimo programa que incentivou muito a indústria do agronegócio. O Rio Grande do Sul aproveitou muito aquele boom, o Sindicato de Máquinas Agrícolas do Rio Grande do Sul aproveitou muito aquele boom. E, claro que todo mundo correu, se reequipou. Nos últimos anos, com a crise, o pessoal deu uma desacelerada nisso. Isso a gente tem notado nas feiras, quando a gente vê que os números ou são iguais ou caíram em relação aos anos anteriores. Como é que está essa situação de modernização de frota, modernização de equipamentos? Estão investindo os nossos agricultores nisso? Sim, nós tivemos alguns anos que foram anos muito incentivados, sim, com taxas de juros. Aqueles primeiros anos ali foram realmente promissores. Teve um ano, nós estávamos começando a Expo Inter no mês de setembro, e veio o anúncio que o Moder Frota ou o Finame PSI ia atender aos grandes produtores com taxas de 2,5% ao ano. Acho que isso faz uns 3 anos atrás, ou 4 anos. Isso. A gente custou acreditar, demoramos algumas horas para acreditar que isso fosse verdade. E foi no meio da Expo Inter. Vocês e o meu amigo Cláudio Bier, nesse caso. Tivemos que reajustar todas as nossas planilhas de uma hora para outra no meio da Expo Inter daquele ano. E isso foi muito compensador. Tivemos muitos investimentos. E nesses últimos 3 ou 4 anos, o crescimento de investimentos de máquinas, tratores, colheitadeiras, a armazenagem foi muito incentivada, a irrigação foi muito incentivada, então foi um boom mesmo, um crescimento muito grande. Agora, nesses últimos anos, nesse último ano, a gente notou uma diminuição da procura, até porque levou um pouco a taxa de juros. Hoje não se trabalha mais com aquela taxa de juros de 2,5%, 3%, 4%, hoje já está na faixa de 8%, então ela aumentou um pouquinho. E os produtores já estão bem servidos em termos de máquinas. Muitos produtores ainda precisam, mas alguns estão analisando o mercado, o sistema. O banco está incentivando. Nossas agências têm procurado os produtores, têm mostrado as possibilidades, faz simulações junto com eles, mas sempre com uma orientação muito técnica, muito firme, para que ninguém faça endividamento que não necessite e que não precise. Mas a gente incentiva, sim, aos nossos produtores para que ele modernize à medida que ele precisa. Claro, não, e isso é interessante, né? Mas realmente, nos últimos anos a gente sentiu que o pessoal tirou o pé, né? Porque em função do que não sabia o que viria pela frente em termos de crise. A agricultura brasileira foge da crise nos últimos anos também, é bom lembrar isso. É o único setor, né, que tem crescido, né, e que tem se sustentado aí na casa dos 20% do PIB, 25% da mão de obra, inclusive. Vocês conseguem, nesses 12 bilhões e 200 milhões que estão disponibilizando para a safra 2016-2017, separar o que vai para a principal cultura do Rio Grande do Sul, a soja? Vocês têm uma ideia de quanto vai ser investido em termos de lavouras de soja no Rio Grande do Sul a partir do Banco do Brasil? Sim, temos sim. Desses 12 bilhões, as 3 culturas, milho, soja e arroz,
elas ficam na faixa mais ou menos de 2,5 bilhões, só esses 3 custeios de médio e grande produtor. Depois coloca mais 1 bilhão aí da agricultura familiar. Então o custeio hoje dessas 3 culturas, elas englobam em torno de 3 bilhões e meio. E a soja é o nosso principal carro-chefe, né? Onde no Rio Grande do Sul temos mais de 5 milhões de hectares que são plantados. E para a soja a gente trabalha numa faixa de 2 bilhões e meio mais ou menos, 2 bilhões e 300 em desembolso somente de custeio. Sem contar a comercialização e os investimentos, que muitas vezes o investimento, você faz um investimento de um trator, você não consegue dizer que esse trator seja exclusivamente para a soja. Ele pode ser para a soja, para o milho, para o trigo. Então a gente não tem a separação desses 12 em termos de investimento, mas em termos de custeio e comercialização, aí sim é nessa faixa. A soja é o principal carro-chefe, seguido logo em seguida do arroz, que é a nossa segunda cultura, onde a gente, só no custeio, a gente desembolsa em torno de R$1 bilhão. João Paulo Comerlato, mais alguma informação para aqueles nossos ouvintes que estão nesse momento se preparando aí para iniciar, alguns já iniciaram, né, o plantio da safra? Sim, Felipe, a gente queria deixar claro aos nossos produtores o total compromisso que o Banco do Brasil tem aqui no Rio Grande do Sul, nesses 100 anos. Esse ano de 2016, o Banco do Brasil completou 100 anos de existência no Rio Grande do Sul. Esse compromisso que é histórico com o setor, como diz o nosso amigo Esperoto, setor primeiro. É verdade. É o setor primário, o nosso compromisso está no nosso DNA e nós queremos honrar esse reconhecimento da sociedade gaúcha de todo o trabalho que o Banco do Brasil faz para a pecuária, para a agricultura, para os investimentos. Então, reafirmar o nosso compromisso e dizer que as nossas agências estão preparadas e dispostas a fazer a melhor safra dos últimos anos. Queremos fazer da safra 2016 e 2017 a melhor de todos os tempos. Qual é a previsão da safra para o ano que vem? Que eu não olhei esse número mesmo. Então, tem alguma previsão já liberada aí para o Ministério da Agricultura? Estão apostando em algum número? Porque a gente tem quebrado sucessivamente os números de recorde de safras, né? O que está sendo projetado? Sim, eu acredito que sim. Nós estamos trabalhando com um crescimento de 10%. E eu acredito que o próprio governo federal prevê aí aumento da nossa produção, da nossa balança comercial, em termos dessa faixa. O Brasil, sem sombra de dúvidas, terá sempre, a cada ano, um belo crescimento, até a gente chegar nos patamares de Estados Unidos, de China, que hoje eles produzem mais de 500 milhões de toneladas. Nós queremos chegar, a gente já passou dos 200 milhões, queremos chegar próximo a eles também, sendo talvez uma das últimas fronteiras agrícolas. O Brasil possui hoje 60, 70 milhões de hectares de culturas de grãos plantadas, e a gente tem só de pastagem degradada, a gente tem mais de 100 milhões de hectares já prontos para serem ou melhorados em termos de pecuária ou ser implantados com novas culturas. Então o Brasil, sem precisar derrubar uma única árvore sem agredir a natureza, ele poderá dobrar ainda mais a sua quantidade de hectares plantados para a produção de grãos e alimentos. Sem sombra de dúvidas, o Brasil, nos próximos 20 ou 30 anos, será um grande player para a agricultura e pecuária do mundo. O João Paulo Comerlato, gerente de mercado e agronegócio do Banco do Brasil, tocou num ponto importante. Os outros países estão com seus espaços para a agricultura tomados já. O Brasil em nível mundial, o país que pode fazer crescer ainda os seus números, e tem crescido a faixa aí de 8,2% em 2015, esse ano também, quer dizer, então 10% é a projeção para o ano que vem, tem crescido nessa faixa, e é o que tem sustentado ainda a balança comercial brasileira, os números do agronegócio. Aquele ouvinte que nesse momento, já tem um aqui que mandou um recado, né, dizendo, mas olha, o que me interessa isso aí? Ele interessa por 2 motivos, meu caro Silvio. Vou dizer, basicamente, a balança comercial brasileira sustentada
pelo agronegócio e a comida que chega na tua mesa. A comida não está ali na gôndola do supermercado de graça, não. Alguém teve que produzir e produzir muito para a gente ter todos esses alimentos na gôndola do supermercado, no armazém da esquina, chegando ao nosso lar. Sem a agricultura, a gente não vive, sem a nossa pecuária. Os veganos podem dizer assim, olha, eu não me importo com a pecuária, bacana, mas algum produto agrícola você vai ter que consumir. Então, vamos respeitar o trabalho do homem rural. Gostou do comentário, ô João Paulo? Muito bom, Felipe. Não, é que os ouvintes de vez em quando, olha, eu estou aqui na cidade. Não, mas vem cá, nós da cidade precisamos do homem do campo lá, meu. Com certeza. O complexo da agricultura e da pecuária, ele gera renda, gera emprego, ele faz a economia girar, ele torna, também, as pessoas urbanas são indústrias ligadas ao agronegócio, são as cooperativas, tudo faz com que as cidades giram. Uma cidade como Erechim, como Santo Ângelo, como Ijuí, como Passo Fundo, tem lá as suas características de universidades, de hospitais, de serviços, mas também tem muita característica agrícola, urbana, tem as suas indústrias. Exatamente. Então faz com que toda a roda gire. Então ela tem um potencial muito bom, a agricultura, para gerar emprego, renda e melhorar o nosso PIB. João Paulo Comerlato, gerente de mercado e agronegócios do Banco do Brasil. Obrigado aí ao senhor, um excelente dia de trabalho. Obrigado, Felipe. Obrigado, Guaíba, por essa oportunidade de poder estar próximo aí dos nossos ouvintes.